Resolução 0296. Paramos no capítulo 5, Área Administrativa. Artigo 32. As unidades administrativas dos tribunais observarão a seguinte estrutura hierárquica. Inciso 1. Diretoria-Geral e Secretaria-Geral da Presidência, em que os titulares serão retribuídos com CJ-4. Inciso 2. Secretarias em que os titulares serão retribuídos com CJ-3. Inciso 3. Coordenadorias em que os titulares serão retribuídos com CJ-2. Inciso 4. Divisões em que os titulares serão retribuídos com CJ-1. Inciso 5. Núcleos em que os titulares serão retribuídos com FC-6. Inciso 6. Seções em que os titulares serão retribuídos com FC-5. Parágrafo 1. Na estrutura da Diretoria-Geral e das Secretarias, poderão ser criadas assessorias técnicas. Parágrafo 2. Os titulares, os tribunais, poderão não instituir coordenadorias, divisões ou núcleos. Artigo 33. Os tribunais regionais do trabalho deverão manter força de trabalho dedicada e gratificações em quantidade suficiente à efetiva execução de seus processos críticos e para os temas em que norma superior exija a designação de estrutura no tribunal. Parágrafo 1. Nos casos em que norma superior determinar a criação de estrutura no órgão, o tribunal poderá atender à determinação pela atribuição à unidade já existente ou pela reestruturação de unidades, observada a afinidade de matérias e atribuições. Parágrafo 2. As atividades de gestão estratégica e de estatística integrarão as atribuições de governança. Parágrafo 3. A área de Tecnologia da Informação e Comunicação deverá ser subordinada à Secretaria-Geral da Presidência. Parágrafo 4. Os processos críticos e áreas às quais vinculados e os temas obrigatórios são os relacionados no anexo 8 desta resolução, sem prejuízo de outros estabelecidos em normas específicas do CSJT. Capítulo 6. Propostas de anteprojeto de lei para a criação de unidades de cargos efetivos, de cargos em comissão e de funções comissionadas. Artigo 34. Os tribunais regionais do trabalho poderão encaminhar ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a cada 2 anos, proposta consolidada de anteprojeto de lei para a criação de unidades judiciárias, cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas. Parágrafo 1. As propostas deverão ser remetidas entre 1º de março e 30 de setembro e não serão aceitas caso sejam remetidas extemporaneamente. Parágrafo 2. As propostas serão analisadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e encaminhadas conforme conveniência e oportunidade ao órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho e, posteriormente, ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 35. A criação de vara do trabalho em localidade que ainda não conte com unidades da Justiça do Trabalho condiciona-se ao atendimento das disposições desta resolução e à apresentação de proposta ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Artigo 36. A alteração da composição de Tribunal Regional do Trabalho somente poderá ser proposta quando a média de casos novos recebidos por magistrado de 2º grau, apurada nos 3 anos anteriores, for igual ou superior a 2.500, não sendo permitida a utilização de projeções para cálculo do número de casos novos. Parágrafo único. Excluem-se do cálculo de que trata o caput os magistrados que compõem a administração. Artigo 37.
A presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho poderá indeferir de plano as propostas de anteprojeto de lei de tribunais que não cumpram os critérios da presente resolução. Capítulo 7. Disposições finais e transitórias. Artigo 38. Os tribunais regionais do trabalho deverão, em até 3 anos, extinguir ou readequar a estrutura dos postos avançados existentes em sua jurisdição. Parágrafo 1. Os tribunais deverão promover a adequação da jurisdição em decorrência do determinado no caput, podendo adotar, conforme sua conveniência, a conversão do posto avançado em vara do trabalho, em justiça itinerante, em juízo 100% digital, ou em núcleo de justiça 4.0, nos termos dos normativos próprios. Parágrafo 2. Enquanto não efetivadas as medidas previstas no caput, o tribunal definirá a lotação dos servidores e a alocação de cargos em comissão e funções comissionadas nos postos avançados, preferencialmente com critérios similares aos estabelecidos para as unidades judiciárias de primeiro grau. Parágrafo 3. A movimentação processual dos postos avançados deverá ser excluída dos parâmetros de cálculo de lotação das varas do trabalho às quais vinculados. Parágrafo 4. A lotação e alocação de cargos em comissão e de funções comissionadas dos postos avançados deverão ser contabilizadas e registradas de forma apartada das varas do trabalho às quais vinculados. Artigo 39. Os tribunais devem publicar no seu sítio eletrônico na internet a tabela de lotação de pessoal, TLP, para todas as unidades do órgão, observadas as regras desta resolução, as disposições da Resolução CNJ nº 219/2016. Artigo 40. A lotação e distribuição de servidores de cargos em comissão e de funções comissionadas, na forma prevista nesta resolução, será revista pelos tribunais no máximo a cada 2 anos, a fim de promover as devidas adequações. Artigo 41. O plenário do CSJT poderá, a requerimento do tribunal, flexibilizar as regras previstas nesta resolução quando entender justificado pelas circunstâncias ou especificidades locais. Parágrafo único. O requerimento poderá ser apresentado em decorrência de acordo entabulado no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho. Artigo 42. Os tribunais deverão implementar o disposto nesta resolução até 31 de dezembro de 2022, salvo no tocante aos dispositivos para os quais haja previsão de prazos específicos. Parágrafo único. Os tribunais encaminharão ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no prazo de 90 dias, os estudos realizados com vistas ao cumprimento desta resolução, acompanhados dos respectivos planos de ação e cronogramas.